Como se tornar um especialista na sua persona? João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi. E hoje a gente vai falar sobre os 3 pontos. Primeiro ponto, aprenda a interagir perguntando. Segundo, entre em fóruns e outras comunidades. E terceiro, entenda muito do vocabulário da sua persona. E no finalzinho a gente vai ter uma dica extra que eu espero que você goste. Então fica aí até o final. Então vamos começar como? Falando a respeito da questão de interagir perguntando. Por que a gente fala isso, né? A gente vai falar um pouco mais a respeito de como você faz isso, mas a principal razão é porque nós, seres humanos, temos aquele costume de olhar para dentro de nós e nos perguntarmos o que o outro quer, ao invés de ir lá e perguntar efetivamente como que eu posso te ajudar, né? Quais são as suas dificuldades o que pode estar te impedindo. Então, a gente está mencionando justamente uma abordagem direta, simples assim. Inclusive, essa é uma estratégia que a gente ensina no Vivendo de Conhecimento, quando a pessoa está abordando ou começando. Lembra que a gente já falou a respeito? Não tem o seu nicho. Assim, não tem nenhuma pessoa como expoente no seu nicho. Legal, então você vai ser? Não tem grupos de pessoas reunidas sobre o meu nicho. Então, legal, o seu vai ser o primeiro? Pois é. A gente ensina lá no Vivendo de Conhecimento justamente uma estratégia que, quando você não encontra nada falando a respeito daquilo que você quer falar na internet, que faça com que pessoas estejam reunidas em torno disso, você vai fazer isso. E para você ter mais informações e entrar na cabeça da persona, né, pensar como ela pensa, você vai perguntar. Então, a abordagem direta. E aí a gente tem várias formas de fazer, né, bem mais profundo, mas hoje a gente vai trabalhar com uma coisa muito direta, específica, que traz uma resposta, um output bacana para te alimentar na criação de conteúdos. Porque lembra, por que a gente está fazendo tudo isso? Você ser especialista na persona. Se você é especialista na persona, você vai saber aquilo que chama a atenção dela. E se você sabe isso, você vai conseguir fazer conteúdos, colocar onde ela está, para trazer ela para perto de você, certo? Então, a abordagem direta é uma pergunta do tipo, vou ser bem direto, por exemplo, quais são suas dúvidas com relação a 3 pontinhos, transformação ou como gerar transformação. Então, quais são suas dúvidas hoje sobre como perder peso na pandemia? Ou quais são suas dúvidas hoje quando o assunto é criar o seu próprio curso online e vender na internet? Quais são suas dúvidas hoje com relação a XPTO? Né? Você tem que entender que uma das melhores abordagens é a pergunta direta. Só que tem um porém, tá? Nem sempre a pessoa está pronta para a tua pergunta. Depende do momento dela, da jornada, ela não está pronta para diretamente falar para você o que você perguntou. Por quê? Tem gente que nem sabe que está com aquele problema. Ou que nem considera aquilo que você já vislumbra como um problema a ser solucionado para ela lá na frente na jornada dela. Ela não considera hoje um problema a ser resolvido, porque ela pode ser que nem esteja atenta a isso. Então isso é muito importante. A gente sempre fala, tome cuidado com o momento da jornada do consumidor, para você ver se você tem que colocar um conteúdo de topo, de meio ou de fundo. Então, dependendo da pergunta, essa pergunta normalmente já é para quem pelo menos deu um passo em direção a você, deu um passo a estar mais próximo de você. Tá? Isso é muito importante a gente destacar. E é o que a gente faz, por exemplo, lá no Atitude Digital, no Vivendo de Conhecimento, primeira coisa que a pessoa faz quando ela chega na nossa comunidade, né, no nosso mundinho, que a gente tira a pessoa do barulho, é responder essa pergunta, né, irmão? Que é justamente com relação a isso. Exatamente. A ideia é esse tipo de pergunta a gente chama de pergunta aberta, né? O que é uma pergunta aberta? É você induzir pelo menos um tema, só que você nem imagina a quantidade, o que a pessoa sabe daquele tema, né? Em qual nível ela está sobre aquele tema. Você simplesmente coloca uma pergunta e deixa aberta. Pode vir de tudo. Isso que é bom, porque normalmente a sua persona, você não sabe qual etapa ela está, se ela já está no médio, no avançado, por mais que você queira, não, quero atrair iniciante, quero atrair avançados, por mais que a sua copy direcione isso, não é o que eles precisam. A pergunta aberta, de repente, te dá algo que você nem estava imaginando ensinar no seu curso, ou que você nem passava pela sua cabeça. Então, a principal característica aí é não fechar a pergunta. A pergunta aberta é exatamente essa que o João falou, o que você
preciso saber sobre tal tema. Fale para mim, o que você gostaria de saber. Isso é aberto. Muito bom. A palavra aberta é fundamental, porque eu já vi muita gente errando justamente porque dá opções para a pessoa responder. E aí, acabou. Se a pessoa não, né, ela pararia para pensar a respeito e escrever, ela vê uma opção, isso aqui faz sentido para mim. Plum. Acabou. Você já perdeu a profundidade da resposta. Então, aberta. Ou seja, deixa lá no Google Forms parágrafo longo, tá? Não é nem de múltipla escolha, nem aqueles parágrafozinho curto, beleza? Então, sensacional. E um outro ponto, né? Entre em fóruns e em outras comunidades. O que a gente está querendo dizer? É importante sempre, lembra que a gente falou? Sempre a gente vai voltar para o método. A gente só vive o método. Seu superpoder, depois, quem você vai ajudar, onde a pessoa vai estar, onde a pessoa está, esteja lá para tirar de perto, tirar do barulho e trazer para perto de você, não é? Show. Então, você vai ter que, como se fosse assistir a persona no habitat natural dela. Porque quando ela tá no habitat natural dela, ela tá livre, sem amarra, sem, sabe, tranquila, tá lá sendo ela mesma. Que é como você tem que trabalhar com o observador, olhando como que ela se comporta quando ela está entre persona, né? Ela tá entre a pessoas semelhantes a ela. Por que eu tô falando isso? Porque você vai aprender justamente como ela pensa, como ela reage, né, o que ela está buscando por ela mesma, porque tem gente que já está buscando alguma coisa específica. Então, quando você está lá naquele lugar, naquele grupo, naquele comunidade, naquele fórum, e fórum, gente, tem para quase tudo que você imaginar. Se colocar fórum mais, né, no Google, fórum mais emagrecimento, fórum mais TI, fórum mais engravidar, fórum de quase tudo existe, tá? E quando não é um fórum propriamente dito, uma estrutura, porque fora do país tem muito, lá fora do país eu posso dizer que tem fórum para tudo, mas aqui no Brasil, aquilo que você encontra grupos, comunidades, tá? Por exemplo, grupos do Facebook, WhatsApp, comunidades como a do Opana. Por quê? Onde as pessoas semelhantes estão reunidas. E aí você começa a prestar atenção, você tem que estar lá para poder aprender, para poder ajudar, né? Mas aqui, como a gente está falando sobre como se tornar especialista, a gente não está nem falando sobre ajudar para trazer gente. Eu estou falando só para observar e aprender o que está acontecendo ali. Tá? Então esse ponto é muito importante porque ele embasa um terceiro ponto que a gente estava falando, que a gente fala antes da nossa dica do dia, né? Que é você entender muito do vocabulário da tua persona. Lembra que a gente fala? Persona é comunicação. Persona é comunicação. Se você entende a persona, você sabe como se comunicar com ela. Se você se comunica, ela entende você, ela não só te escuta, ela vai te entender e vai começar a fazer sentido aquilo que você fala para ela. É como se a gente chegasse aqui e começasse a falar chinês. Eu já disse que não teria como, porque eu não sei chinês, o japonês também não sabe chinês. Então, se você chega e fala com outro idioma para a pessoa, ela não vai te entender. Porque, imagina só, primeiro é o idioma literal que eu estou falando, depois é o campo semântico. Imagina você chegar e começar a falar coisas com o juridiquês ou na gíria, e aquilo para a pessoa, muitas das vezes, sabe, machuca, não só incomoda. Eu não vou ficar ouvindo ninguém falar uma coisa que me frustra. Então, além de não entender, às vezes você pode irritar a sua persona. Então, esse ponto de você entender muito do vocabulário, você vai conseguir saber falar palavras do campo semântico dela, que vai gerar o quê? Um conforto cognitivo, não uma irritação cognitiva. Ela vai olhar e falar, putz, faz sentido o que ele está falando. Ele fala o meu idioma. Então, muitas vezes, tem gente que quer falar super formal, a gente vê muito isso. Muita gente quer falar super formal, sendo que a persona... Lembra que a gente falou no ponto anterior? De você analisar a persona no habitat natural dela? Ela não fala cheia de firula, ela é ela mesma. Então, você também tem que ser assim. Porque senão, se você começa a conversar de um jeito formal, primeiro que muitas das vezes a pessoa vai ficar com vergonha de fazer alguma pergunta para você, porque ela vai achar muito pequena perto da sua aparente grandeza. Não pode ser assim. A pessoa tem que entender que vocês são iguais. Porque são. Não é porque alguém sabe um pouco mais em alguma coisa que ela é melhor que o outro. Tá? Então, esses 3 pontos a gente acha fundamental. Primeiro, você tem que ter sempre em mente aprender a interagir perguntando. Essa é a base para sempre. Você se pergunta, você não tem informação completa. Você tem a sua visão sobre a coisa. E ela é sempre, como se fosse uma névoa. É aquela névoa do egoísmo. Mas não é egoísmo pejorativo, mas você se perguntando o que o outro quer, não faz o menor sentido. Um outro ponto é a questão de você estar onde ele está, né? Entrar em fórum, comunidade. E para quê? Para entender o vocabulário. E aí uma dica extra, para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo, é o seguinte. Basicamente todo qualquer assunto, nicho, persona,
ela tem interesse em, ou até mesmo alguma autoridade relativa àquele nicho, você vai entender um pouco mais quando eu desenrolar a conversa, tem algum livro que representa aquela categoria, por assim dizer, ou existe uma pessoa que é ouvida por essa persona que indica ou que escreveu algum livro. O que eu estou querendo dizer? O livro é um lugar, né? Como se fosse um mundo mesmo. É onde você pode tomar como uma referência muito poderosa. Por quê? Primeiro, um livro geralmente consegue representar uma categoria, um nicho, uma persona. Só que o mais legal existem lugares que você pode saber o que a pessoa acha sobre aquele livro que fala sobre aquele assunto, que são as reviews, ou seja, as revisões, as notas, né, a opinião do comprador. Um maior que eu conheço até hoje, naturalmente, é a Amazon. Se você for na Amazon, se você souber inglês, você tá feito ainda, melhor ainda. Mas mesmo que você não saiba, se você for lá na Amazon, tem lá opinião dos leitores. E eles até confirmam se a pessoa é realmente alguém que comprou o livro, etc. E lá a pessoa tá falando bem ou falando mal. O que é fenomenal? Elas estão falando sobre o livro, sobre o conteúdo do livro, às vezes sobre o autor. Então você aprende muito, mas muito sobre a persona. A gente estava dando aula do Vivendo de Conhecimento e eu entrei na Amazon, estava vendo lá a questão do, acho que de emagrecimento, e tinha uma pessoa falando lá, eu achava que ia ter muito tecnicismo e muita, não sei, muita coisa, eu vi que era muito mais prático e eu já estou cansado disso e aquilo. A gente começa a ver, ela falou também, eu estou pronta para essa vida porque eu estou cansado de comer com culpa. Então a gente começa a ver que as pessoas, na hora que elas estão expressando a opinião delas com relação ao livro que representa ela ou que faz sentido para aquele nicho, ela está falando muito daquilo que está dentro dela. Ela falando muito do que ela sente, o que ela vive, o que é aquilo para ela. Então é muito importante você ir. Não só a Amazon, tem outras, né? Tem, acho que a Saraiva também, tem outras livrarias. O importante e tem inclusive, o Hack do Hack aqui, tem uma comunidade que chama Scoob, se eu não estou enganado, que é uma rede social, na verdade, de amantes de livros. Então ali tem chance de você encontrar mais ainda pessoas focadas nisso. Ou você procura, por exemplo, no Google, põe o livro mais Facebook. Aí se tiver algum grupo no Facebook dessa galera que leu o livro, melhor ainda, que é o habitat natural daquelas pessoas que estão falando sobre aquele livro, não só reviews, tá? Mas fica com essa para você. Usa a próxima vez que você for estudar a tua persona, vai lá, começa a pensar um pouco sobre os livros que elas leem. João, mas como é que eu vou saber? Você pode perguntar ou você pode fazer uma coisa meio doida. Se você souber algumas pessoas algumas que eu tô dizendo, tipo umas 50, que você certamente tem certeza de que representam sua persona, você entrar no Facebook dela, por exemplo, vai estar lá os livros que ela curte. Literalmente curte. Aquilo ali já é um puta de um embasamento para você, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Né? A gente gosta muito quando o assunto, né, se tornar uma especialista na persona, você realmente conseguir enxergar as coisas com os olhos dela, pensar com a cabeça dela, e para isso a gente tem que sair e olhar tudo como um observador. Se você gostou, comenta aqui embaixo aquilo que você aprendeu, o insight que você teve, né, o hackzinho se você gostou. Se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda, dá esse like, compartilha e você sabe, né? A gente vai estar aqui com você todo dia para trazer mais e mais coisas. Então comenta alguma coisa que você gostaria que a gente falasse que ainda não foi dito aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.